E aí, pessoal da disciplina de Mercado Financeiro, aqui é o professor W. E o tema da aula, como eu coloquei lá no roteiro para vocês, é subsistema normativo e subsistema de intermediação do mercado financeiro. Esse era um tópico que não existia antes, justamente porque nós trabalhávamos esses temas em seminários, mas por conta dessas alterações, né, no nosso plano de aula e tudo, então eu resolvi transformar isso aqui numa aula formal mesmo. Faremos uma atividade a mais para essa aula aqui, que seria correspondente à nota depois do seminário, e aí fecharia os 10 pontos. Então, nós teremos a prova valendo 7, a atividade que foi entregue 2 dias atrás, valendo 1 ponto, uma atividade que será feita na semana que vem sobre subsistema normativo e subsistema de intermediação, valendo outro 1 ponto, e a lista de exercícios normal, valendo 1 ponto, para ser entregue no dia da prova, ok? Então, o Sistema Financeiro Nacional, como está aí nos slides, é o conjunto de instituições financeiras ou não financeiras que utilizam instrumentos financeiros e de capitais específicos para a captação e aplicação de recursos, propiciando um fluxo regular de recursos financeiros entre agentes superavitários e deficitários. Então, como nós vimos já no tópico 1, tópico 2, né, os agentes superavitários e deficitários, basicamente a gente está falando da poupança disponível na economia e da demanda por essa poupança. Então, os superavitários são aquelas pessoas que não consomem todos os recursos que eles possuem, então eles têm um custo de oportunidade, obviamente, e por isso esse dinheiro não fica parado no sistema, esse dinheiro fica no sistema financeiro e as pessoas, os deficitários, os agentes deficitários, utilizam esses recursos para suas atividades produtivas. Então, nós falamos isso desde o início, né? Não existe mágica no mercado financeiro, os bancos não têm capacidade de fazer com que o dinheiro cresça, apesar dos bancos terem capacidade de multiplicar o dinheiro. Essa multiplicação vem, em última instância, da atividade produtiva. As pessoas que consomem esse recurso são as pessoas que estão fazendo investimentos em empreendimentos que vão efetivamente gerar um lucro. Uma parte desse lucro vai ser utilizado para pagar juros aos agentes que são superavitários, e aí sim a gente tem a multiplicação no mercado financeiro, ok? E um pouco do sistema financeiro, né, que nós vimos na aula passada, é que o sistema financeiro tem essa ideia de criar os recursos, os instrumentos, as maneiras de operação dessa troca, né? Essas relações financeiras, como crédito, só podem acontecer porque existe o mercado financeiro. Então, o sistema financeiro nacional ele é o conjunto maior. O sistema financeiro inclui essas instituições que são financeiras, que são não financeiras, que utilizam esses instrumentos, ok? Como que esse sistema financeiro nacional está dividido? Eu vou voltar para esse slide aqui, tá? Mas, em geral, essa imagem ela é mais importante. O sistema financeiro nacional está dividido em subsistema normativo e subsistema intermediário, também chamado por alguns autores de operativo. Normativo, como o nome já diz, norma, né? Tem a ideia de colocar normas, tem a ideia de regular todo esse sistema para que não haja fraude, para que as pessoas consigam operar com seus recursos no sistema em segurança. E o sistema intermediário, ou subsistema intermediário, é um subsistema do sistema financeiro nacional que justamente faz essas trocas. Então, um regula e o outro faz essas trocas. O artigo número 1 da lei de número 4.595 de 64 institui, então, esse sistema financeiro. E ele diz que o sistema financeiro vai ser constituído de Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDES, e as demais instituições financeiras públicas e privadas, ok? Então, como vocês viram aqui, né, o sistema financeiro brasileiro ele é muito recente, porque ele foi instituído em 1964, basicamente. O Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional também. Então, como eu acabei de explicar, os dois sistemas funcionam dessa seguinte maneira. O normativo é responsável pelo funcionamento do sistema financeiro, de suas instituições, fiscalizando e regulando as atividades. Por isso que se chama normativo, né? Vem essa ideia de norma.
e o subsistema de intermediação, que tem esse nome porque ele faz a intermediação, composto pelas instituições bancárias e não bancárias que atuam em operações de intermediação financeira. Nós veremos cada subsistema separado, suas funções e os seus diferentes órgãos, ok? Mas a grande separação que a gente precisa fazer de cara é que existe um normativo e um outro operativo ou de intermediação. Um cria as normas e regulamentos, o outro faz as intermediações, as trocas, as relações financeiras, as operações, ok? Esse aqui é uma visão geral do sistema financeiro que está lá no livro do Assaf Neto, de Mercado Financeiro. E aí dentro nós temos todas as instituições, né? Então nós podemos ver que dentro do subsistema normativo nós temos o Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, e algumas instituições especiais, como o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. E dentro do sistema de intermediação é que nós temos as instituições financeiras bancárias, as instituições financeiras não bancárias, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, as instituições auxiliares e as instituições não financeiras. Nós veremos cada uma delas, ok? Então, a gente vai começar com esse braço aqui de cima, tá? O subsistema normativo. Qual é a parte do Sistema Financeiro Nacional que regula, que cria as normas para que esse sistema opere em segurança? Então, o subsistema normativo é formado por instituições que estabelecem as regras e as diretrizes de funcionamento, além de definir os parâmetros para a intermediação financeira e fiscalizar a atuação das instituições operativas. Não confundir subsistema normativo com órgãos normativos. Fazem parte do subsistema normativos também as entidades supervisoras. Isso é um ponto importante porque normalmente em concursos que são relacionados ao mercado financeiro ou para você tirar essas certificações, CPA 10, CPA 20, sempre cai o Sistema Financeiro Nacional. Então, nesses slides aí tem algumas coisinhas que eu vou comentar justamente para aqueles que se interessam por fazer essas provas, não caiam nessas pegadinhas. Então, o subsistema, como o nome já diz, né, é um subsistema, ele é uma coisa ampla, é um conjunto maior. Dentro desse subsistema normativo, nós temos órgãos normativos e também nós temos entidades supervisoras. Então, a diferença entre esses dois tipos de entidades é que um cria as normas e o outro faz com que as normas sejam seguidas ou supervisionam os agentes no sistema financeiro para saber se essas normas estão sendo cumpridas. Nós veremos cada passo aqui, né? Cada partezinha vai ficar mais claro mais para frente, ok? Mas sempre com essa visão de sistema na mente, tá? Sistema Financeiro Nacional, que se divide em dois grandes subsistemas, normativo e de intermediação, e nós falaremos agora do sistema ou subsistema normativo. Então, o subsistema normativo ele está dividido nesses três tipos de instituições, né? As instituições que são os órgãos normativos, é o que está de amarelinho aqui, basicamente Conselho Monetário Nacional e suas comissões. Depois nós temos as entidades supervisoras, que são o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Secretaria da Previdência Complementar. Falaremos sobre cada uma dessas coisas separadamente e depois as instituições especiais, Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica, que são bancos, mas eles não são bancos do sistema operativo, eles são instituições especiais porque são estatais também, né? Então, os órgãos normativos. Aqueles aí que gostam de Harry Potter, como o professor de vocês gosta, vão entender melhor, né? Eu coloquei aí o símbolozinho do Ministério da Magia. Por quê? Porque os órgãos normativos são os mores, né, desse sistema. São os órgãos mais importantes, são os órgãos que realmente mandam no sistema financeiro nacional. Quais são esses órgãos normativos? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então percebe que aqui nesses slides de azulzinhos eu tenho a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, eu tenho a Secretaria de Previdência Complementar, mas elas não são órgãos normativos, elas são entidades supervisoras. Aqui dentro a única coisa que eu tenho nesse gráfico, nesse desenho, né, de órgãos normativos é o Conselho Monetário Nacional, porque do ponto de vista da moeda, do sistema financeiro em si, é o
Conselho Monetário Nacional, CMM, o mais importante. Então é por isso que ele está aqui, tá? Existem outros dois conselhos que cuidam de seguros e que cuidam de previdências, então eles são os órgãos normativos, que vão ter como entidades supervisoras a SUSEP e a Secretaria de Previdência Complementar, mas aqui no nosso desenho é só o Conselho Nacional. Então o nosso Ministério da Magia é o Conselho Monetário Nacional, o órgão de maior tamanho. Então, às vezes, nas provas, a gente pode confundir, né, o tamanho desses órgãos, ou confundir que o Banco Central, por exemplo, ou que a CVM são órgãos normativos. Na verdade, só existe um, né? Porque se a gente tirar fora os seguros privados e previdência complementar, a grande parte do mercado financeiro ainda está lá e ela remete ao Conselho Monetário Nacional, ok? Então, o símbolozinho do Ministério da Magia aqui é para a gente lembrar que o Conselho Monetário Nacional é o órgão mais importante, é o órgão que tem essa função maior no sistema financeiro nacional, ok? Quais são as entidades supervisoras? E aí eu coloquei aqui o símbolozinho do Dumbledore. Por quê? Dumbledore é um bruxo muito poderoso, diretor da escola de magia de Hogwarts. Para quem não gosta de Harry Potter, isso não vai fazer o menor sentido, tá? Mas é uma metáfora. E ele está abaixo do ministro da magia ou do Ministério da Magia. Então, são as entidades supervisoras. Então, quando a gente vê o desenho aqui do Dumbledore, a gente pensa no Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, aí sim a Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, voltando ao nosso gráfico aqui, ó, só como órgão normativo, só Conselho Monetário Nacional. Então, na nossa metáfora aqui, Ministério da Magia, só Conselho Monetário Nacional. Todos os outros são órgãos muito poderosos, mas são supervisores. Basicamente, respondem aos órgãos maiores. No caso, CVM e Bacen respondem ao Conselho Monetário Nacional, porque se trata do mercado financeiro. Superintendência de Seguros Privados e a Secretaria de Previdência Complementar respondem a esses dois órgãos aqui, CNSP e CNPC, mas menos importantes, né? Quando a gente está falando de mercado financeiro ou de sistema financeiro, Conselho Monetário Nacional é o órgão maior. Então, lembrar bastante aí dessa hierarquia, ok? Então, o Conselho Monetário Nacional. O que é o Conselho Monetário Nacional? Já que ele é tão poderoso assim, né? É o órgão máximo do sistema financeiro nacional, responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Então, não confundir que o Banco Central ele tem poderes, mas ele tem poderes de executar as coisas que o Conselho Monetário Nacional regulamenta. Qual a composição do Conselho Monetário Nacional em 2020? Porque essa composição muda, né? De acordo com os governos, a gente tem mudanças aqui. Agora temos aqui o ministro da Economia, antes nós tínhamos o ministro da Fazenda. Então, o ministro da Economia, presidente do Conselho Monetário Nacional também. Temos nessa composição aí o presidente do Banco Central do Brasil e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Quais são as funções do Conselho Monetário Nacional, então? Adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, orientar a aplicação desses recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência dessas instituições financeiras e coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. Isso aqui é um ponto que é muito pegadinha, porque quando a gente pensa em política monetária, creditícia, a gente pensa em Banco Central. Mas o Banco Central não coordena, o Banco Central executa essa política. Então, lembrando, não tem um órgão normativo mais importante do que o Conselho Monetário Nacional para o sistema financeiro, excluindo os dois órgãos normativos que falamos, né, de seguros e de previdência, ok? Então tá aqui, né, as atribuições do Conselho Monetário Nacional, normas de organização do Sistema Financeiro Nacional, crédito industrial, crédito habitacional, endividamento público, política monetária e cambial, crédito rural e mercado de valores mobiliários e futuros. Então, todos respondem ao Conselho Monetário Nacional como órgão normativo. E aí nós teremos entidades supervisoras para cada microárea aqui do nosso sistema financeiro. Como o CMM, então, é um órgão normativo, ele não executa tarefas, né? Ele cria as normas. O CMN é responsável por coordenar a política monetária e o Banco Central responsável por formular essas políticas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Segundo órgão normativo, Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? E-seguros, mas é de seguros privados, CNSP. Órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Então, é análogo, né? Se o Conselho Monetário Nacional fixa diretrizes e regulamenta para o mercado financeiro como um todo, o Conselho Nacional de Seguros Privados fixa diretrizes e normas para os seguros privados. Qual é a composição do Conselho de Seguros Privados? Ministro da Fazenda, presidente, representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social, superintendente da Superintendência de Seguros Privados, representante do Banco Central do Brasil e representante da Comissão de Valores Mobiliários. Por isso que é bastante confuso, né? Quando a gente pensa lá no nosso conselho, olha aqui, ó, na Superintendência de Seguros Privados, na Secretaria de Previdência Complementar. Essas são entidades supervisoras, mas eles têm integrantes que fazem parte do órgão normativo dos seguros privados. Então, realmente existe uma interseção ali de atividades, mas o órgão em si é um órgão normativo. E o último órgão normativo, Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. É um órgão com a função de regular o regime da previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Composição: ministro da Previdência Social é o presidente, representantes da Previc, Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, Casa Civil da Presidência da República, Ministérios da Fazenda, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, entidades fechadas de previdência complementar, patrocinadores e instituidores de planos, participantes e assistidos de planos de benefícios das referidas entidades. Então, o órgão normativo tem como composição pessoas que fazem parte também das entidades supervisoras. Agora a gente vai falar do Banco Central. Então, o Banco Central entra aqui, ó, né, como uma entidade supervisora. Ele já não está de amarelo aqui, ele está dentro dessas entidades supervisoras, faz parte do subsistema normativo, mas não é um órgão normativo, e sim um órgão supervisor, assim como essas outras entidades aqui. Então, a partir de agora, acabou, né, os nossos órgãos normativos. Banco Central. Criado pela Lei 4.595 de 64, a mesma lei, né, que criou lá o Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e principal entidade supervisora do sistema financeiro. Atenção, não é um órgão regulador, quer dizer, não é órgão normativo, é uma entidade supervisora. Cumpre, então, as determinações do CMN, que é o órgão normativo. Qual a missão do Banco Central? Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente. Então é por isso que a política monetária no Banco Central tem uma função tão importante, né? Porque a missão do Banco Central é assegurar essa estabilidade do poder de compra. Por isso, então, que o sistema de meta de inflação ele é colocado num nível de importância tão alto dentro do Banco Central, porque basicamente é essa a missão do banco, né? Assegurar a estabilidade do poder de compra. Principais atividades do Banco Central: condução das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, regulação e a supervisão do sistema financeiro nacional. Perceba, regulação e supervisão, né? Normativo é o Conselho Monetário Nacional. E a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante, basicamente a administração da oferta de moeda na economia. Objetivos do Banco Central: zelar pela adequada liquidez da economia, manter reservas internacionais em níveis adequados, estimular a formação da poupança, zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Então, o Banco Central tem lá, né, os seus instrumentos de política monetária, que a gente já sabe lá da aula de economia monetária, né, taxa de juros, a compra e venda de títulos públicos, né, open market, e todos esses instrumentos servem para que o Banco Central consiga cumprir esses objetivos aqui. Por isso que se discute tanto, né, que o Banco Central precisa ser independente ou ter pelo menos uma autonomia, porque ele tem objetivos diferentes do governo e ele precisa seguir as suas próprias políticas para atingir esses objetivos e não necessariamente aquilo que o governo quer, né? Então, no momento, por exemplo, que o governo tende a ser mais expansionista,
mais populista, né, porque está querendo, por exemplo, se reeleger, o Banco Central não pode baixar a taxa de juros só por causa disso. Ele tem que baixar se isso for condizente com seus objetivos, de zelar pela liquidez, de estimular a formação da poupança e etc. Né, estabilidade da moeda, enfim. O Banco Central atua como secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional e torna públicas as suas resoluções. Então, o Conselho Monetário Nacional normatiza e o Banco Central executa. É o Bacen que faz cumprir todas as determinações do Conselho Monetário Nacional. Então, aquela hierarquia, né, do Conselho Monetário como o grande ministério e o Banco Central como um Dumbledore, continua valendo, né? Porque o Banco Central ele tem certo poder, mas o Banco Central responde ao Conselho Monetário Nacional. Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia do governo federal vinculada ao Ministério da Economia e é uma entidade supervisora voltada ao desenvolvimento de títulos e valores mobiliários. Em outras palavras, a CVM é o Banco Central do mercado de capitais. Então, no mesmo tempo que nós temos na política creditícia, política monetária, o Banco Central, quando a gente está falando de mercado de capitais, nós temos a CVM como essa entidade supervisora. Objetivos da CVM: estimular os investimentos no mercado acionário, assegurar o funcionamento da Bolsa de Valores, proteger os titulares contra emissão fraudulenta, manipulação de preços, atos ilegais, fiscalizar a emissão, registro, distribuição e negociação de títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto, fortalecer o mercado de ações. Então, é análogo, né? Se a gente lembrar das funções do Banco Central, a gente consegue entender que as funções da CVM são muito parecidas, mas, claro, para o mercado de capitais. Então, em resumo, o sistema financeiro nacional é composto por 4 mercados: monetário, creditício, né, o mercado de crédito, cambial e de capitais. O Conselho Monetário Nacional é o órgão maior do nosso mercado, dos nossos mercados, deixa eu voltar aqui, monetário, crédito e cambial. E o Banco Central, ele funciona como uma entidade supervisora, né, da moeda, crédito e cambial também. Já a Comissão de Valores Mobiliários tem essa mesma função, mas para o mercado de capitais. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é o chefão, né, ele responde por tudo, é o único órgão normativo e as entidades supervisoras são essas aqui. Para os setores de seguros privados e da previdência complementar, aí nós temos os outros 2 órgãos normativos, CNSP e CNPC, que também têm suas entidades supervisoras que respondem a eles, como a SUSEP e a Previc, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ok? Então, olhar agora, né, para aquele gráfico do começo, né, para aquele esquema enorme que nós temos lá, aquele diagrama, né? Não é um gráfico, é um diagrama, quase um organograma das nossas entidades do Sistema Financeiro Nacional, que a princípio parecia totalmente poluído e cheio de informações. Na verdade, agora a gente entende que dentro das entidades normativas, deixa eu voltar para o gráfico, fica mais claro o que eu estou dizendo. Ó. Dentro aqui do subsistema normativo, nós temos basicamente órgão normativo e entidades supervisoras, ok? Então, voltando lá. Aqui, então, basicamente, o que a gente já falou, mas agora é dito de maneiras diferentes, né? CMN tem como função autorizar o papel moeda, né? A emissão de papel moeda, e o Banco Central, o funcionamento das instituições financeiras nacionais. E por decreto do Poder Executivo, nós temos o funcionamento das entidades financeiras e instituições financeiras estrangeiras. Já o Banco Central tem a função de emitir papel moeda, enquanto o Tesouro Nacional é que tem a função de emitir títulos públicos. Do ponto de vista da regulação, a CVM regula valores mobiliários, o Bacen regula a compra ao mercado de câmbio e a CMN outros assuntos. Já a CVM tem como objetivo zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Então, o mesmo que nós já vimos dito de maneira diferente aí, em termos didáticos, né, para facilitar o nosso entendimento. E por fim, ficou faltando lá as nossas instituições especiais: Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal.
subsistema de intermediação. Então, a gente conclui, né, a parte do subsistema normativo, agora a gente vai para o subsistema de intermediação ou operativo. Em sua composição, estão as instituições que atuam na intermediação financeira e têm como função operacionalizar a transferência de recursos entre fornecedores de fundos e os tomadores de recursos, a partir das regras, diretrizes e parâmetros definidos pelo subsistema normativo. Então, basicamente, é onde as coisas acontecem, né? A parte de operação, onde acontece a troca de recursos entre agentes superavitários e agentes deficitários. É o subsistema de intermediação, respondendo às regras, diretrizes e parâmetros definidos pelo outro subsistema, que é o normativo. Então, temos aqui, né, o subsistema de intermediação, dividido em instituições financeiras bancárias, financeiras não bancárias, SBPE, que a gente vai falar daqui a pouco, instituições auxiliares e instituições não financeiras. Veremos cada um. O que é uma instituição financeira? De acordo com o artigo 17 daquela lei que nós comentamos lá no início do Sistema Financeiro Nacional, entende-se como instituição financeira as pessoas jurídicas públicas ou privadas que têm como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Então, está lidando com recursos financeiros, estamos falando de instituições financeiras. Instituições financeiras bancárias é composto por instituições que captam depósitos à vista. Então, com todo esse surgimento de fintechs, financeiras diferentes, a gente fica com aquela dúvida conceitual do que é uma instituição bancária e não bancária. Para ser bancário, essas instituições precisam captar depósitos à vista e, portanto, elas têm a capacidade de multiplicar moeda. Como a gente viu em mercado, economia monetária, né, como vocês viram, a capacidade de multiplicar a moeda dos bancos vem a partir do que eles emprestam parte daquele dinheiro depositado à vista nos bancos. Então, os bancos eles não teriam todo o dinheiro suficiente se todas as pessoas fossem sacar seus recursos à vista. Mas ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai sacar todos os seus recursos, a não ser num processo de correria aos bancos, numa crise econômica. Então, o banco, sabendo disso, ele tem um percentual de dinheiro que ele reempresta. O Banco Central, sabendo que o banco comercial, né, tem esse incentivo econômico de multiplicar a moeda emprestando, então o Banco Central institui lá os depósitos compulsórios. Mas então, para que a instituição financeira seja bancária, ela tem que ser capaz de captar depósitos à vista. Podem ser chamadas também de instituições monetárias. Quais são os exemplos? Bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos, bancos múltiplos com carteira comercial. Então, caiu uma questão lá na prova falando sobre instituições financeiras bancárias. Observem se captam depósitos à vista e se podem, então, multiplicar moedas. Se podem, são instituições financeiras bancárias. Por eliminação, né, a gente consegue conceituar instituições financeiras não bancárias. São aquelas instituições não autorizadas a captar recursos sob a forma de depósitos à vista. Então, nós temos os bancos de investimento, bancos estaduais de desenvolvimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias, bancos múltiplos sem carteira comercial e vários bancos que nós temos de exemplos aí, né, de que não são autorizados a captar recursos na forma de depósitos. Então, são bancos de investimento, por exemplo. A maioria das fintechs são bancos de investimento, então não são instituições bancárias, logo, eles não entram nas normas do Banco Central para bancos, que são normas um pouco mais apertadas, né? Não precisam, por exemplo, captar reservas na forma de depósitos compulsórios. Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, constituído pelas instituições que captam essa modalidade de aplicação financeira, poupança e empréstimo. O direcionamento dos recursos é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, assim como tudo no sistema financeiro é estabelecido, e acompanhado ou supervisionado pela entidade supervisora, Banco Central do Brasil. Completa a estrutura de crédito a poupança compulsória proveniente de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Então, a FGTS é considerada uma poupança, logo, a instituição que capta a FGTS também faz parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
Instituições auxiliares são aquelas instituições que efetuam intermediações entre poupadores e investidores, tendo a Bolsa de Valores como elemento fundamental desse segmento. Então, as famosas corretoras de valores imobiliários, distribuidoras de títulos de valores imobiliários, são instituições auxiliares no sistema financeiro nacional. E, por fim, temos as instituições não financeiras, que são as próprias empresas que apresentam como principal função a produção de bens e serviços não financeiros. Por que a gente estuda instituições não financeiras dentro do sistema financeiro nacional? Porque mesmo que você seja uma empresa não financeira, você pode emitir debêntures, por exemplo, né? Você quer captar recursos e você pode emitir debêntures como empresa. Então, as instituições não financeiras também entram dentro do sistema financeiro nacional como uma instituição auxiliar. Então, para fechar, né, voltamos agora aqui no nosso sistema geral. Deixa eu ver qual gráfico está melhor aqui. Bom, esse aqui é o gráfico menorzinho, né? Sistema financeiro que se divide em normativo e intermediário. Agora a gente compreendeu bem, né, que dentro do sistema normativo nós temos órgãos normativos, em que o principal é o CMN, órgãos, entidades supervisoras, que aqui nós temos o Banco Central e a CVM. Lá dentro, nos slides, nós temos isso expandido, né? E as instituições especiais. Já o subsistema de intermediação, nós temos as instituições financeiras bancárias, que podem multiplicar moeda, instituições financeiras não bancárias, que não podem, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, instituições que lidam com poupança e empréstimo, instituições auxiliares, corretoras, né, que lidam com bolsa de valores, e as instituições não financeiras, que produzem, empresas que produzem bens e serviços, mas que também, em algum momento, podem emitir debêntures para fazer captação, então também entram no subsistema de intermediação, ok? Então, esse aqui é o nosso conteúdo da aula de hoje, que é o nosso tópico 3. Na semana que vem, nós teremos uma atividade levando em consideração o subsistema normativo e subsistema de intermediação, para fechar a nossa avaliação. E aí, depois, nós falaremos da lista de exercício e teremos revisões que levam em consideração o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, ok? Nos horários de aula, estarei disponível em transmissão ao vivo, em vídeo, e lá no AVA, né? Então, a partir do AVA, lá vocês vão ter acesso a esse link com a plataforma da transmissão ao vivo e vocês podem tirar suas dúvidas, ok? Então, nos vemos em breve. Até mais.